fico muito feliz quando eu venho aqui. Fico muito grata de George e a Christian ter me convidado para vir aqui. E eu escolhi um tema que eu acho que é muito oportuno, porque se nós observarmos as famílias que nós temos hoje, pelo resultado da nossa sociedade, nós sabemos que ela está precisando de um socorro. Inclusive o livro, que eu me apoiei em muita coisa é SOS Família, de Joana de Ângeles. E se nós recebemos na casa espírita 100 pessoas, pode acreditar que 80 delas têm problema familiar. E nos procura na casa espírita por causa de algum problema. E eu sempre gosto de começar falando sobre uma história, Eu fui professora de história do Brasil em geral, e continuo contando história, só que é a história da vida. Mudou só um pouquinho, Mas eu vou contar para vocês um relato de uma senhora que chegou na Casa do Caminho e chegou muito desesperada, triste, e nós fizemos o auxílio fraterno. Geralmente, na Casa do Caminho, nós fazemos o auxílio fraterno em dupla, porque às vezes a pessoa não entende uma coisa, o outro explica melhor. É um costume que nós temos. E essa senhora, ela chegou muito desesperada. Em primeiro lugar, nós fizemos uma prece rápida, e nós temos o hábito também de entregar o Evangelho na mão da pessoa e ela abrir. E quando ela abriu o Evangelho, ela abriu no capítulo que nós vamos colocar ali agora, para vocês verem. Muitos são chamados, poucos escolhidos, capítulo 18. E saiu, eu queria pedir o Pierre para ler para mim. Pierre, dá para você ler para mim? Eu sei que todo mundo aqui sabe ler, gente, mas é só para esclarecer um pouquinho. Coragem, trabalhadores, tomai vossas rastelas e vossas charruas, trabalhai vossos corações, arrancai dele o joio e semeai bom grão que o Senhor confiou a vós. Então o orvalho de amor o fará receber frutos de caridade. No Espírito Amigo, Bordeaux, 1862, capítulo 18. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a partir disso aí, foi a orientação dela. O que será que é tirar o joio do nosso coração? Então, nós tínhamos que começar orientando essa senhora por isso aí. Mas antes nós tínhamos que ouvi-la, não é? Antes de nós explicar, nós tínhamos que ouvir. E ela falou sobre o quê? Família. E naquele momento ela disse: olha, eu tenho vontade de sumir da minha casa, porque minha casa não é um lar. Não é um lar de forma nenhuma. Eu não me dou com o meu filho mais velho. O meu filho mais velho não se dá com a minha filha de 5 anos. E o filho do meio simplesmente é acomodado, só vive na internet. E eu perguntei: mas e o marido? Ela falou: o marido é ausente, trabalha o dia inteiro, chega em casa, se isola num canto. E ela, com depressão, já tinha ido a psiquiatra, tomava remédios e não sabia o que ia fazer nessa família. Então, nós íamos interpretar essa frase: coragem, trabalhadores. Na verdade, ali a gente tinha que colocar: coragem, mãe, coragem. E o que é ter coragem? É a gente se agarrar àquilo que nós temos de maior, que é a nossa família, gente. Se nós estamos na família, nós temos que nos apegar à nossa família. Mas que família era aquela que ela não compreendia, ela não entendia absolutamente nada
da nossa doutrina espírita. E nessa frase que vocês viram, desse capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos, fala do joio. O que é o joio? Quando Jesus fala do joio e do trigo, o joio é aquilo negativo. Então ela tinha que arrancar o joio do coração. E a primeira coisa que ela tinha que fazer é arrancar o joio contra aquele filho. E ela entendeu naquele momento que realmente ela tratava aquele filho diferente, muito diferente dos outros. E por que ela tratava diferente? Se nós formos olhar a nossa doutrina, nós vamos olhar que nós não estamos aqui pela primeira vez. E nós sabemos que na família nós temos afetos e desafetos. E provavelmente esse filho mais velho, porque o mais velho tem a maior necessidade de renascer, porque até mesmo o primeiro, o segundo e o terceiro, Deus, Ele não manda o primeiro no lugar do segundo por distração. Aquele filho, ele tinha que renascer, porque havia uma diferença para com essa mãe e ela para com ele. Porque alguma coisa aconteceu lá atrás, porque nós não estamos pela primeira vez juntos. E a maioria das vezes a nossa família é formada por aqueles com quem a gente já conviveu. E muitas vezes já ferimos ou não fizemos o nosso papel de pai, de mãe, de irmão lá atrás. Porque nós sabemos que podemos sim receber um espírito novo na nossa família, mas todos têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma intenção, a mesma sintonia. E ter sintonia muitas vezes é nós precisarmos do apoio. E por que a família hoje ela está da maneira que ela está? Precisando de paz, precisando de aconchego. Então, na verdade, essa família, como a nossa família também, ela não se reuniu pela primeira vez. Ela já se reuniu outras vezes. Muitas vezes eu fui irmã hoje, mas eu fui mãe lá atrás. E a gente sabe que os filhos, ele tem um amor de competição. Nós sabemos disso. Os pais têm um amor de doação. Os filhos têm um amor de recepção. Os filhos, eles querem receber. É tudo amor, só que o amor vem de uma forma diferente. E o amor de um casal tem que ter o amor de um para o outro, tem que ser recíproco. É aquele que diz eu te amo, mas ele quer ouvir, ou ela quer ouvir eu também, mas tem que dizer eu também te amo. Então é um amor de reciprocidade. Então vamos recordar: amor de irmão, amor de competição. Amor de filho, de recepção. O filho, ele quer sempre o quê? Receber amor. Quanto mais amor, mais ele quer receber o amor. E nessa competição dos irmãos, muitas vezes nós olhamos o ciúme de um para com o outro. E se na vida anterior houve realmente alguma diferença entre eles, como o irmão mais velho dessa família tinha uma diferença muito grande com a menina de 5, 6 anos. Se nós formos olhar para o que Kardec nos colocou e o que a doutrina nos fala, né, uma frase que todos nós sabemos: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a frase de Kardec. Eu grifei aí o renascer porque nós sabemos que se uma pessoa procura uma casa espírita, não sendo espírita, ela não conhece a reencarnação. Às vezes ela não acredita. Já ouviu falar? Eu, por exemplo, converso com muita gente e as pessoas não acreditam na reencarnação.
Então nós tivemos assim uma conversa, convidamos essa senhora para reuniões, palestras, passes, porque ela realmente tinha vontade de melhorar. Passaram-se 2 semanas, eu achando que ela ia voltar contando uma boa novidade. Ela chegou ainda mais desesperada. Mas como é que pode? Você está fazendo parte de estudo, tomando passe. Ela falou, pois é, agora que a minha família está confusa mesmo. Eu tenho uma tia que ficou viúva, e aonde ela veio morar? Conosco. Depois que ela chegou, o tumulto aumentou na nossa família, e eu já não sei mais o que eu faço. Eu realmente, já que ela chegou, eu vou me assentar. Eu falei, não, a responsabilidade de uma mãe numa família é primordial. Se nós abrirmos o nosso evangelho, no capítulo que fala de honrar pai e mãe, nós vamos ver que o papel do pai e da mãe na família, ele é de total importância. Porque se nós temos e recebemos um filho hoje, através do vir de novo da reencarnação, é porque foi permitido por Deus, e eu lá na outra, lá no plano espiritual, eu aceitei receber aquele filho, aquela filha, porque aquele filho chegou, não foi por um acaso, porque o acaso ele não existe. Então nós temos que pensar que nós temos o livre-arbítrio, sim. Então, antes de nós termos os nossos filhos, nós sabemos que eles vão chegar. E na casa espírita nós sabemos que muitas vezes os espíritos, antes de renascer, eles visitam os pais. Visitam. Então, ela também aceitou aquela proposta. Mas na hora que nós temos que enfrentar as dificuldades, nós queremos fugir da responsabilidade. Mas quando nós reconhecemos que existe a parentela espiritual e que existe a parentela corporal, a consanguínea, nós sabemos que a parentela principal é a espiritual, porque nós já convivemos antes. Então nós temos tanto afetos na família como desafetos. Mas dependendo daquilo que nós temos que enfrentar na família, nós temos muito desafetos. E aí que nós temos que parar um pouquinho. Todo mundo já leu no Evangelho algumas passagens de Santo Agostinho. Se a gente nunca leu nada de Santo Agostinho, a gente vai achar que ele sempre foi daquele jeito, bom, respeitoso, inteligente e humano. E se a gente estudar a história de Santa Mônica, nós vamos saber que Agostinho, quando ainda não era Santo Agostinho, ele era um farrista. Ele fazia coisas que até Deus duvidava, né? Não duvida mais, que agora é Santo Agostinho. Mas Santa Mônica, que na época era Mônica, ela não desistiu. Não desistiu de maneira alguma. Ela era carinhosa, ela dava bons exemplos, porque o que mais fica numa criança é o exemplo, porque a criança aprende por observação. Então, um dia, Mônica foi procurar o bispo de Hipona, já chorando e muito desesperada. E o bispo, ele disse assim: Mônica, não é possível que uma mãe zelosa, dando bons exemplos, falando de Deus e de Jesus dentro do lar, não possa, em um momento, esse seu filho se modificar. Não desista. E Mônica
Santa Mônica, depois mais tarde, ela não desistiu e o seu filho se transformou. E se nós pegarmos o Evangelho, no capítulo 14, nós vamos ver vários relatos de Santo Agostinho falando da educação. E é aí que nós vamos parar um pouquinho. Quando nós falamos de educação, nós pensamos na educação formal das escolas, né? Aula de inglês, uma boa escola, ótimo. Eu acho que nós devemos colocar nossos filhos em boa escola, num curso de inglês, claro que sim. Mas no livro Consolador tem uma questão onde Emmanuel, quando perguntam qual é a melhor escola para a criança que nasce num lar, mais ou menos isso. E o que Emmanuel disse? O próprio lar é a melhor escola de uma criança. Mas depois tem uma outra questão no próprio livro Consolador, que também coincide, né, completa o livro dos Espíritos, na questão que nós vamos colocar ali, quando nós às vezes não prestamos atenção na nossa criança. Pierre, você pode ler para mim? Ó, gente, tem que ser ele, porque apesar da letra ser grande, eu e a Cristian aí fazemos um pacto. Para o espírito, qual a utilidade de passar pela infância? Resposta: o espírito encarnado, com o objetivo de aperfeiçoar, é mais acessível neste período. As impressões que recebe e que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Bem, gente, nós chamamos os 7 anos, 7, 8 anos de idade da razão. Mas olha, a maior educação que fica para uma criança é até os 7 anos. É até os 7 anos. Então, quando a criança é pequena, nós achamos bonitinho ela fazer pirraça. Tem gente que a gente chega na casa, a criança fala um palavrão, a pessoa ri. Se a criança pega alguma coisa do coleguinha, as pessoas acham que aquilo é ingenuidade. Mas nós temos que saber os sinais. Nós temos que olhar a nossa criança e corrigir, principalmente. A gente tem que ser corrigida a vida inteira. Eu tenho que ser corrigida ainda, depois de certa idade, que eu não vou dizer qual a idade, né? Deixa vocês pensarem. Mas a criança até os 7 anos, por quê? Ela está mais acessível. Por isso que a sabedoria de Deus deu cada um de nós nascendo de novo, pequenininho, para que a gente corrigisse. Então, quando a criança faz pirraça, quando ela fala determinadas coisas, é porque ela não foi educada onde? Na outra encarnação, gente. E às vezes ela está vindo outra vez comigo para que eu corrija algo que eu esqueci. Então, isso de achar bonitinho, engraçadinho e não dar limites à criança, quando ela cresce, aí nós vamos reclamar. Então, quando Mônica falou de Santo Agostinho, ela sabia que ela tinha dado uma boa educação, que ela tinha ensinado tudo, e realmente ela não desistiu, e nenhum de nós pode desistir dos nossos filhos, dos nossos familiares. Mas nessa história acontece algo muito interessante, que essa senhora, ela começou a levar os filhos na casa espírita. E nós falamos da evangelização infantil, falamos da evangelização da juventude, mas ela virou para a gente e falou assim: mas eu quero dar liberdade aos meus filhos de escolher uma religião. Eu perguntei: mas qual é a sua religião? Bem, eu sou a religião tal, mas eu não sigo.
Então, aí eu pergunto a vocês, como que nós vamos dar exemplo religioso na parte da moral de Jesus, né, o Evangelho de Jesus, se nós temos uma religião, mas nós não seguimos? Teoricamente, nós somos espíritas, mas não vamos na casa espírita, não participamos de absolutamente nada. Como que eu vou ter autoridade para levar a minha criança e principalmente o meu jovem para a casa espírita? E ela disse assim, mas não existe o tal do livre-arbítrio? Quer dizer, ela já estava estudando a doutrina, ela já sabia que existia o livre-arbítrio. Mas aí eu disse assim, você sabia que antes de renascer, nós sabemos em que família nós vamos estar? Os desafios que nós vamos ter? O tipo de pais que nós vamos ter, irmãos? Então os seus filhos sabiam que no momento da vida deles, eles teriam que escolher um caminho, mas que esse caminho teria que ser escolhido pelo exemplo de vocês. Então, quando eles renasceram na sua família, eles tiveram livre-arbítrio. Então agora você tem que fazer um convite, mas um convite incisivo, principalmente porque eles não estão bem. Você tem que dizer a eles que você vai levá-los à casa espírita, já que você está escolhendo vir aqui na casa espírita, para que eles se melhorem. Porque o Evangelho de Jesus, a nossa doutrina, ela não é somente o termo consolador. Quando nós falamos assim, Espiritismo é consolador. Mas sabe por que ele é consolador? Porque ele nos ensina, ele nos comprova. Então, Jesus disse que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Então, quando nós conhecemos a verdade, a gente se liberta. Então, nós nos consolamos, deixamos de ser revoltados. Sabemos que existiu uma vida lá atrás, que vai existir uma outra lá na frente, porque a morte não existe. Então, foi difícil para ela compreender tudo isso, mas a menina de 5 anos foi mais fácil, porque na questão que nós acabamos de ler, fala que a criança até 7 anos ela é mais moldável. Mas e o menino que só vivia na internet? E o mais velho que era rebelde? Foi uma coisa muito interessante que ela depois foi passando para nós, que essa tia que chegou em casa, que descontrolou a família toda, ela começou a perceber que essa tia tinha um contato maravilhoso com o menino do meio, de 13 anos. E ela começou a observar que era um carinho muito grande. E ele, como ele entendia de computador, o que ele fez? Ele levava a tia para aprender várias coisas no computador. E ela, ao contrário, começou a convidá-lo para caminhada, para fazer trilha. Então, vocês vejam bem que entrou uma pessoa no lar, complicou o lar, e depois foi se compreender, e pelas reuniões que nós fizemos, nós descobrimos que aquela tia tinha sido mãe daquele menino do meio. Então, quando Deus enviou aquela senhora para aquela família, também não foi por um acaso. É tanto que esse menino, foi muito mais fácil ele ouvir a tia do que ouvir a mãe. Mas ainda ficava difícil o filho mais velho. E nós vamos pegar aí um menino, um adolescente de 15 anos, e nós vamos pegar no livro, né, dos Espíritos, uma questão 385. Nessa questão 385, Kardec pergunta aos Espíritos por que em determinada idade a pessoa muda.
Por exemplo, a adolescência, né? Essa questão aí é sobre a adolescência. Será que o espírito se modifica de um clique? Claro que não, de forma alguma. Aí os espíritos respondem que essa pessoa retoma a maneira que era na outra encarnação. Por isso a adolescência, ela é muito complicada. Mas o que acontece na adolescência? Volta os conhecimentos, os hábitos, o caráter da vida anterior. Mas se na questão 383 eu dei uma boa educação para o meu filho ou filha, esse momento vai ser passageiro. Porque vocês vejam bem, tem educação formal, que é a educação da escola e da sociedade. E nós sabemos que tem muita coisa negativa nesse tipo de educação. Tem muita coisa positiva na escola. Mas eu digo nas entrelinhas dos colegas, de internet, isso aí todos nós sabemos. Então, nessa idade, o adolescente retoma aquele gênio que ele tinha anteriormente, e se os pais não derem naquele momento para o filho um apoio muito grande, e ter dado esse apoio principalmente até os 7 anos, vai ser bem mais difícil, mas não vai ser impossível. André Luiz fala em Missionários da Luz que a nossa casa mental é dividida em 3 espaços: subconsciente, que são coisas que nós já vivemos, coisas que nós aprendemos agora, e tem o nosso mental superior. Então, quando nós pegamos lá de trás, do subconsciente, de outras vidas, de coisas que nós vivemos, porque tudo está grafado em nós, tudo que nós vivemos, de bom ou de ruim, está grafado em nós, no nosso perispírito, no nosso subconsciente. E naquele momento o adolescente retorna, e aí há uma confusão na pobre da criatura, gente. Eu trabalhei muito com adolescente, e é uma fase realmente para eles sofrida, é sofrida. Então, ao invés de deixar aquele filho rebelde de lado porque ele é rebelde, aí sim eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho, porque se o meu papel é de mãe ou de pai, eu tenho a grande responsabilidade. Então, como Mônica escutou o bispo de Hipona, e ele disse que não era possível que alguém que tinha recebido tanto num momento ia despertar, então aí André Luiz explica isso no livro Missionários da Luz. Ele explica que nesse campo mental superior, quando alguém dentro do lar, alguém que seja uma pessoa no lar, ora, faz preces com sentido, tudo muda. E naquele momento, aquele campo mental superior, ele vem à tona como uma tábua de salvação. Os espíritos são acionados e eles são auxiliados. Então, no lar, quando tudo está perdido, se existir uma pessoa, que ora com fé, que luta, vai vencer. Então, no livro Missionários, fala sobre isso, Missionários da Luz, que nós temos esse campo mental superior, que é despertado pelas preces, pelo amor, principalmente pelo amor. E aí nós vamos pensar nessa família que hoje, claro, tem ainda os seus tropeços, porque também não é uma magia de uma hora para outra. E eu queria colocar aquele vídeo, é um pouquinho de humor, só para distrair um pouquinho vocês.
Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não tá aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça tá no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas tô cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras com peninha de você deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou sim. Acabou. Aí. Vambora, fogueira. Quem vai ganhar, cara? Você sabe que eu sou viciado, só jogo com ela. Toma! Ó, Fatalha. Chega, eu não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quer ouvir minha Não voz? quero. Agora você vai ouvir. Chega, Você vai Júlia. gritar perto do Para, maluco. Júlia. Tá bom. Desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô... Brincadeira, que negócio de desculpa agora. Ah, ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Tá bom. Também tô nervosa. Muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chamar as crianças pra ficar brigando desse jeito. Vem cá, dá um abraço, tá? Não. Brincadeira, perdemos a sintonia. Estraga prazer. Poxa vida. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando ficar no telefone, essa casa parece de maluco. Maluco é você que não larga esse troço. Claro, o telefone fica cortado. Mas que inferno, lá vem você também. Ei, voltou. Ei, como é que é mesmo? Bola, quadrado? Bola, quadrado, triângulo, Hadouken pra trás, vai. Olha aí, vou tomar. Hadouken. Eu acho que todo mundo entendeu, né? É ali a sintonia, né? O casal brigando. Depois, quando um perdoa o outro vindo do coração, tudo fica calmo. Mas quem é que estava ali com eles? Espíritos o quê? Influenciadores, tumultuando o lar. E a gente sabia que nessa família, através dessa senhora que nos procurou, havia a influência espiritual. Que muitas vezes nós ferimos alguém no passado e eles voltam como espíritos, não como filhos, como espíritos, para influenciar e prejudicar, como numa revanche. Então ali vocês viram que quando eles se abraçaram, se perdoaram, se compreenderam, ficou tudo bem. Mas daqui a pouco o que aconteceu? A menina que estava lá dentro voltou e tudo começou outra vez. Então, o que nós temos que fazer no nosso lar quando nós sentimos tanto tumulto e discórdia? Em primeiro lugar, sabermos que nós estamos em família, que ali é um laboratório de quê? De convivência, que nós nascemos para cooperar, para auxiliar, para libertar, para ensinar a tal da educação natural, que é a educação do lar, que nós falamos, né? Que Emmanuel falou que a melhor educação para uma criança que chega é a educação do lar. Mas nós sabemos que existe o invisível. Os médiuns geralmente sentem e veem. Quando nós chegamos dentro de casa, que está tudo bem, que nós chegamos e começa o tumulto, e vocês viram ali que é tudo coisa material, né? As maiores brigas são por coisas materiais. A gente confunde tudo. Briga por causa do material. Então, o que existe uma coisa que nós temos que fazer dentro do lar, além das preces pela manhã, à noite, até mesmo na hora da refeição, que Joana de Ângeles falou tanto e fala aqui nesse livro. Esse livro eu acho que todos nós devemos ler, porque fala sobre vários itens. O Evangelho no lar. O Evangelho no lar. Olha o que também o livro Missionários da Luz, através de André Luiz,
coloca. Olha o que acontece na nossa casa quando nós fazemos o Evangelho. A casa fica protegida, iluminada. Nós temos a presença dos espíritos amigos. E se existem espíritos que não são amigos, o que os espíritos na hora do Evangelho no lar fazem? Levam esses espíritos. Muitas vezes não é da primeira, não é da segunda, não é da terceira, mas a paz ela vai se instalando dentro do lar. Então, uma vez por semana, num determinado dia, numa determinada hora, nós devemos juntar a família. Se aquele menino ou menina é rebelde, não vai, faz o Evangelho lá perto deles. Olha, gente, eu muitas vezes, na minha casa, eu fiz o Evangelho no lar aonde as minhas crianças estavam. Eles não iam para a mesa. Quem disse que o Evangelho no lar tem que ser na mesa? É bacana, né? Ser na mesa, coloca-se os livros, a água para fluidificar, mas nós vamos até onde está o mais rebelde de todos. E não precisa fazer um Evangelho no lar longo, pode ser 15 minutos, não é o tempo, é o que sai do nosso coração, é a intenção. E aqueles espíritos amigos, eles virão naquele momento e vão suavizar o nosso lar. E depois, essa senhora voltou várias vezes e a gente sabia que tudo estava melhor, mas eu disse também que mesmo que tudo vai bem, há perfeição na terra? Tem alguém perfeito aqui? Nenhum de nós. Então, mesmo que a gente faça nossas preces, siga o vigiar e orai, muitas vezes a gente tropeça. Mas o tropeçar não significa cair. Tropeçar, tropeçou, ainda ficou de pé, não é? Então, nós, quando fraquejamos em alguma coisa, em qualquer campo da vida, qualquer campo, nós temos que perseverar pelo bem. E o Evangelho de Jesus é que nos ensina isso, gente. A perseverança. Essa história, se vocês puderem ler, de Mônica, a perseverança que ela teve com Santo Agostinho, que era Agostinho, farrista, libertino, e mudou tanto, é um refrigério para alguns pais, algumas mães, porque prova que se a gente perseverar no bem, no Evangelho de Jesus, tudo modifica. E agora, gente, e a casa espírita? Essa senhora perguntou se ela deveria levar os filhos para a casa espírita. Vocês têm dúvidas? Eu não tenho. Nós devemos levar sim. Mas será que a gente leva, deixa ali na porta, vai embora e depois volta? Eu acho bacana o que acontece aqui. Enquanto nós todos estamos aqui, aquele que tem criança e adolescente, principalmente a criança, né? Que adolescente eu acho que tem um outro momento, mas tem a evangelização infantil. É a escolinha de Jesus. E foi muito interessante, olha como é importante levar uma criança para a evangelização. Eu falei para vocês que o filho mais velho não combinava com a menininha de 5 anos. Sabe o que a evangelizadora orientou? Ela reclamou que o irmão tratava ela mal. A evangelizadora disse assim: então de hoje em diante, todo o trabalhinho que você fizer na escolinha de Jesus, você vai levar para ele de presente. Todos. Você não vai levar nem para o papai, nem para a mamãe. Você vai levar para ele. Aí no primeiro dia, ela dizendo, ela entregou. Ele não deu muita confiança, mas depois a mãe olhou de longe, ele olhou emocionado para aquilo ali. E ela, todas as vezes que ela ia na escolinha de Jesus, que ela dizia,
eu fiz um desenho para você na escolinha de Jesus. Entregava para ele. E o que aconteceu, gente? O que vocês acham que aconteceu? De pouco a pouco, ela quebrou aquele gelo. Provavelmente, em outras encarnações, alguma coisa houve entre os dois. E existe também aquele amor de competição, que é o amor entre os irmãos. Talvez os pais, por ser uma menininha e ser a caçula, os pais tiveram o maior dengo com aquela criança, que pode ter ficado com ciúmes, não é? Mas que tinha também algo lá atrás, teve. Eu sei que essa orientação da evangelizadora, ela foi iluminada, gente. Iluminada. Por que ela foi iluminada? Primeiro que ela estava com boa intenção. Ela teve a intenção de auxiliar aquela família. Todas as pessoas no centro espírita tinham a intenção de auxiliar aquela família que estava se perdendo. Então, no final das contas, tudo ali se organizou. Mas aí pode alguém estar pensando assim, e o marido e a esposa que brigavam tanto? O que a gente tem que ter quando a gente briga muito com o outro? Tem que ter o quê? Amor. Quando a gente conhece alguém, a primeira coisa que acontece é a paixão, né? Nossa, ele é bonito, ela é bonita. Nós tivemos um amigo, eu falo porque agora eu não sei nem onde ele está mais, é amigo, mas está em outro lugar, com essa coisa de Macaé, com um problema de mudança de emprego. Mas ele disse assim uma vez para mim uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim: Regina, eu me separei da minha primeira esposa, porque quando eu me casei com ela, eu me casei porque ela era linda. E ela se casou comigo porque eu tinha dinheiro. Depois a gente deduziu isso. Então o interesse que nós tivemos foi um interesse que fútil. E ele acabou. Mas eu prometi para mim mesmo que se eu encontrasse uma pessoa com quem eu gostasse de conversar, que não cansasse de conversar, era essa que eu escolhia. Ia escolher. E ele escolheu. E até então, acredito, né, que ele esteja casado com ela até hoje. Porque a gente sabe que a beleza, ela vai embora. Mas não vai embora só para a mulher, para ambos. Mas quando existe o amor verdadeiro, quando aquilo que uniu o casal foi realmente verdadeiro, amor, e novamente um reencontro, porque é um reencontro, é com aquela pessoa que a gente gosta de conversar, que a gente não cansa de conversar. Meus pais têm 65 anos casados. Meu Deus, não sei onde eles arrumam tanto assunto, mas é tanto assunto. É toda hora ele passando a mão na cabeça dela, ela vendo o que ele quer comer, e se preocupa com a roupa que ele veste. Eu não sei o tanto que eles conversam. Então, vocês que são jovens aqui, quando vocês forem, né, encontrar aí as meninas, o rapaz, as meninas, eu sei que a beleza física é algo que chama muita atenção, mas o que chama mais atenção é a alma, é a maneira de ser, é a conversa. Quando você fica conversando e não se esgota de conversar com aquela pessoa, é essa aí que você deve escolher. Então nós orientamos o quê? O diálogo. E no final eu disse para ela o seguinte: sabe de uma coisa? Você tem uma tia dentro de casa. Ela não é tão velha assim, ela tem mais ou menos a minha idade, eu não sou velha. Faz o seguinte: pega o seu marido, leva para passear, só vocês dois, pelo menos um finalzinho de semana. Deixa os adolescentes e a menininha com ela está se dando com todos eles, ela está feliz. Vai, porque às vezes o casal fica envolvido com as coisas do dia a dia,
com as dificuldades dos filhos, porque a gente que é pai e mãe fica olhando só para filho. Claro, tem que olhar mesmo, porque se eles forem infelizes no futuro, seremos infelizes também, tá certo? Mas a gente tem que pensar o seguinte: amanhã os filhos se casam, vão estudar longe de casa. Quem vai ficar dentro de casa? Os dois. E aí? Então não é legal que o casal ele tem uma reciprocidade de carinho um com o outro, presenteia, elogia, abraça? Tem que fazer isso. Não pode esquecer, não. Não pode esquecer de namorar, gente. Não pode. Nós temos que pensar que depois os filhos crescem e vão e o casal fica. E outra coisa que a gente tem que pensar, que tem que ficar bem para dar exemplo, porque a hora que a dificuldade pega, os filhos podem estar lá no Japão, porque está longe minha família, não? Aonde que ele vai procurar colo? Aonde que vai ser o oásis da vida deles? A família, gente. A família. Aonde ele estiver, ele pode ter a idade que for, eles vão procurar o oásis da vida dele, que é o lar. Então nós, pais e mães, temos que dar exemplo de carinho, ter carinho com o outro, o marido com a mulher, vice-versa, porque é isso que vai dar o chão. E eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui agora, cada um vai pensar na sua família. Será que lá na outra encarnação, quando vocês reencarnarem, e um espírito amigo disser assim: e sabe quem vai ser o seu pai? Aquele seu filho. O que você vai achar? Você vai ter medo? Ou você vai dizer: que bom, porque eu dei a ele carinho, eu dei a ele educação. Então é isso que nós temos que pensar. Bem, gente, já terminou. Vamos colocar a música, senão eu falo mais e não está certo. Então, gente, esse recado que eu vim dar para vocês. Eu sei que falar de família a gente podia ficar aqui horas, mas não dá tempo, não é? Então vamos colocar uma música só para refrigerar um pouquinho a nossa mente. E nesse momento da música, eu queria que cada um de vocês pensasse na família de vocês e pedisse proteção, porque existe um mentor do lar, o mentor da família. Peça a ele que ajude a família para que vocês tenham realmente a paz no lar. É isso. Bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar,
mas sei que tem um compromisso. E eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o